Oi pessoal, então, hoje nós vamos dar mais um passinho de novo sobre o porquê da classificação dos elementos químicos em metais, semimetais, não metais, gases nobres, e a gente tem o hidrogênio lá sozinho, tá bom? A gente vai estudar um pouquinho as características desses componentes. Então vamos lá, a gente viu na aula passada, né, que a gente tem o hidrogênio sozinho, porque ele tem propriedades totalmente específicas dele, então ele não se encaixou em nenhuma família, por isso que ele é sozinho aqui, colocado aqui um A, tá certo? Então sempre quando vocês forem fazer um desenho de uma tabela periódica, vocês destaquem ele, porque na realidade ele só tá na família 1A porque ele só tem um elétron na primeira camada, né, que é a camada K. Mas ele não tem propriedades semelhantes, por isso que ele sempre vem destacado, ó, na tabela com uma cor diferente, ok? Então, por isso que ele está aqui destacado com uma cor diferenciada, certo? Bom, depois do hidrogênio, a gente tem os metais, que são a maior quantidade de elementos químicos, e a gente vai ver as características de por que eles são chamados de metais. Depois a gente tem os semimetais, que são esses aqui, bório, silício, germânio, arsênio, entre outros. Os não metais, que é aqui em roxinho. E, por fim, os gases nobres, que é a família 8A, tá bom? Isso nós já vimos nas aulas passadas, mas hoje a gente vai estudar as características desses elementos químicos, o porquê eles foram classificados diferentemente, ok? Então, vamos lá. Os metais, que é a maior parte das famílias dos elementos químicos. Como a gente falou, né? O metal a gente já vem na cabeça, né? O alumínio das nossas panelas, o ferro, né? Entre muitos outros. Então, qual que é a propriedade comum de todos os metais? Eles são sólidos, exceto o mercúrio. O mercúrio é o único metal líquido em temperatura ambiente, tá, gente? Então, a gente tem exceto o mercúrio. Então, lembre-se sempre do mercúrio, que ele é o único metal líquido da tabela periódica. Bom, em sua maioria, então, os metais, eles são sólidos. Tem brilho e a maioria apresenta coloração prateada. Né? Existe uma alteração também, uma exceção é o ouro que tem e o cobre, né? Que vão ter o aspecto dourado. Mas o que eu tenho que saber das propriedades dos metais? Eles têm brilho quando polido, tá, gente? Quando a gente não consegue ver visualmente, mas se polido eles vão ter brilho. Conduzem bem a eletricidade e o calor, por isso que são usados para fazer fios, né? O cobre é muito utilizado como um condutor de eletricidade, por isso que a maioria dos fios são feitos de cobre. As panelas são feitas de ferro ou de alumínio, porque elas são boas condutoras de calor e assim permite o aquecimento mais rápido do alimento. São dúcteis, o que quer dizer isso? Eles podem ser esticados formando fios, então é uma propriedade dos metais. Eles são maleáveis, pode ser moldados, né? Se você pegar uma barra de ferro, você consegue dobrar ela, então é de certa forma maleável, dependendo da quantidade, né, gente? Dependendo da força que você coloca. Mas eles são maleáveis, sim. Todos os ferros você consegue dobrar, consegue formar folhas. Todos os metais, tá ok? Formam ligas, que é o que são as ligas? As ligas metálicas, eles reagem um com o outro e ficam ligados entre si, que a gente vai estudar os tipos de ligações mais à frente, que é essa função de ficar ligados. Eles ficam ligados entre si, então formam ligas metálicas. O aço, na realidade, é uma liga metálica, tá, gente? O aço, não existe um elemento químico ácido, o aço. O aço é uma liga metálica. Então, eles podem ter essa característica de se ligarem formando ligas, que são muito utilizadas na construção civil, tá ok? Então, vamos lá. Características de todos os metais da tabela periódica. São sólidos à temperatura ambiente, com exceção do mercúrio, possuem brilhos, são dúcteis, eu posso puxar eles em fios, e são maleáveis, eu posso moldar esse metal.
lógico, né, gente, que um metal ele vai ser mais maleável que o outro, ele vai ter mais brilho que o outro, e assim, por isso que eles são classificados em diferentes famílias na tabela periódica. A gente viu, por exemplo, que a família 1A, ela é chamada metais alcalinos. Por que eles são chamados de metais alcalinos? Porque eles reagem com a água e formam bases. Usou que é uma função química que a gente vai estudar mais à frente. Então, as bases são chamadas de substâncias alcalinas, por isso que essa família é chamada de metais alcalinos, exceção o hidrogênio, tá, gente? Depois a gente viu os metais alcalinos terrosos. Os alcalinos terrosos, embora eles tenham essas propriedades comuns aos metais alcalinos, eles são menos maleáveis do que os metais alcalinos. Os alcalinos terrosos, eles são mais duros de serem cortados, né? Diferente dos metais alcalinos, que é da família 1A, que eles podem ser cortados com uma faca. Enfim, né? Então, eles são todos metais, mas essas propriedades variam de uma família para outra. Por isso que eles têm de famílias diferentes, ok? Então, não esqueçam, o único metal que é encontrado na temperatura ambiente na forma líquida é o mercúrio, tá? Os semimetais. Por que então a gente tem os metais e os semimetais, que são aqueles que não, ora se comportam como metais, ora se comportam como não metais? Então são 7, né? Boro, silício, germânio, arsênio, entre os outros. Eles apresentam propriedades intermediárias entre as dos metais e a dos não metais. Então, ora ele se comporta como metal, ora ele se comporta como não metal. Alguns são semicondutores de eletricidade. Então, a gente viu lá que para ser um metal, eu tenho que ser um bom condutor de eletricidade. Os semimetais não, eles são semicondutores. Dependendo da temperatura, eles vão se comportar como um bom condutor ou como um mau condutor. Então, eles funcionam como isolante térmico à temperatura ambiente, mas se tornam bons condutores quando aquecidos, ok? Então, quando eles estão na temperatura ambiente, eles não conduzem bem o calor, mas se aquecido, não conduzem bem a eletricidade, mas se aquecido, eles conduzem bem a eletricidade. Então, devido a essa variação nas propriedades deles, eles são classificados como semimetais ou como ametais. Semimetais, desculpa, gente. O silício, por exemplo, ele parece um metal, mas é quebradiço em vez de maleável. E não é um bom condutor térmico ou elétrico comparado ao dos metais. Então, aqui a gente colocou até um exemplo. O silício, por ele ter essas propriedades, ele parece um metal, ele é muito utilizado como usado na produção de chips, né? De chips de celular, de baterias e etc, ok? Então, são uma utilidade do silício. Mas, de maneira geral, os semimetais, eles se comportam às vezes como os metais e às vezes como os não metais, ok? Então, dependendo da condição, por isso que algumas tabelas periódicas tratam eles como uma classificação diferente. Bom, os não metais. Os não metais vão ter todas as propriedades contrárias dos metais. Variam muito na aparência, então eles podem ser sólido, líquido, gasoso, né? Alguns são sólido, líquido e gasoso, o bromo é líquido, o nitrogênio e o oxigênio são gasosos os que formam o ar, são gases na temperatura ambiente, se refrigerado o nitrogênio passa para o estado líquido, então eles não têm uma característica constante como os metais, né? Que é somente o sólido. Eles podem ser sólido, líquido e gasoso, dependendo das condições químicas. São pobres condutores de calor e de eletricidade, com exceção o carbono, na forma de grafite, que conduz bem a eletricidade, tá? Não apresenta brilho, exceto o carbono e o iodo. Então, os não metais, eles são o contrário dos metais. Eles não têm brilho, na sua maioria, e eles não são encontrados da forma sólida. Eles podem ser encontrados sólido, líquido e gasoso
dependendo da condição química, tá ok? Então, essas são as características dos não metais. Bom, aqui de novo comparando os dois, né? Os metais têm brilhos, os não metais não têm brilho. Os metais, os sólidos são maleáveis e dúcteis, que a gente falou que pode formar fios e podem ser maleáveis, né? Formando folhas. Os sólidos são geralmente quebradiços, alguns são duros e outros macios. Então, os não metais, eles não são maleáveis na maioria, eles são quebradiços, eles se quebram. Bons condutores, os metais são bons condutores de calor e eletricidade. Os não metais, pobres condutores de calor e de eletricidade. Os metais, muitos óxidos metálicos são sólidos iônicos básicos. A gente vai estudar que eles formam uma função química chamada de óxidos, né? Então, são os metais. Os não metais são óxidos não metálicos, são substâncias moleculares que formam soluções ácidas. Então, em solução, os metais formam geralmente soluções básicas, enquanto que os não metais formam soluções ácidas. Os metais tendem a formar cátion em soluções aquosas. O que é cátions? A gente viu que os cátions são íons positivos que perderam elétrons. Então, os metais, na sua maioria, eles tendem a perder elétrons. A gente vai estudar isso quando a gente for ver algumas ligações químicas, ok? Então, se eles têm a propriedade de perder elétrons, eles tendem a formar íons chamados de cátions, que é íons positivos. Já os não metais, eles tendem a formar ânions, ou seja, eles tendem a ganhar elétrons. Então, eles ficam como cargas negativas porque eles ganharam mais elétrons, tá? Então, esse é um comparativo entre não metais e metais. Bom, uma outra família que é muito importante a gente estar entendendo, que é o gases nobres, que eles vão ser uma exceção para tudo que a gente for ver agora para frente, né, dentro da química. Primeiro, porque eles dificilmente, você sempre vai encontrar gás nobre puro, porque eles não reagem com nenhum outro elemento químico. Eles não formam ácidos, como eu falei dos metais, eles não reagem, não formam ânions. Eles sempre vão ser neutros e sempre vão estar na sua forma pura, porque eles são elementos que dificilmente reagem, tá? Eles possuem, por que eles não reagem? Porque a última camada deles vai estar completa. A gente viu que o hélio tem duas camadas, tem uma camada completa, que é K2, e os demais, se vocês observarem aí na coluna 8A, eles vão ter todos 8 elétrons na última camada, por isso que eles são chamados de família 8A. Então, por eles terem essa camada, última camada completa, eles nem ganham nem perdem elétrons, eles são altamente estáveis, então não reagem, tá ok? E todos são não metais, então eles não são metais, mas eles são uma família especial chamada de gases nobres, porque os outros não metais reagem. Por isso que eu falei, algumas tabelas periódicas vão trazer os gases nobres como não metais, tá ok? Mas vocês podem lembrar que eles são uma família especial, porque eles não reagem com nenhum outro elemento por terem a última camada completa. Tá? Utilização dos gases nobres são muito utilizados na formação de lâmpadas, né? Principalmente aquelas lâmpadas fluorescentes que eram muito utilizadas. O argônio, que a gente tem o neônio, né, que é usado em letreiros luminosos, que a gente tem a formação das cores, aquelas antigas, né, pulseiras que brilham no escuro, usadas muitos em festas de boates e etc. Mas eles são tóxicos, tá, gente? Então não é aconselhável lamber, morder essas pulseirinhas, principalmente por crianças, ok? Então, são utilizações industriais dos gases nobres, tá? Lembrando que eles são não metais, mas eu trouxe eles aqui como uma outra classificação,
porque eles têm propriedades especiais que só são deles, tá? Eles não reagem com nenhum outro elemento, porque eles têm a última camada completa, certo? Bom, vamos falar do hidrogênio, né? Que eu falei tanto, que ele está sempre sozinho lá na tabela periódica. Por que que o hidrogênio, ele é sozinho? Porque ele tem propriedades específicas que só são deles. E ele é muito diferente em relação aos outros elementos químicos. Por exemplo, tem um elétron na camada, ele só tem uma camada, que é a camada K, e ele só tem um elétron. Então, ele pode estar funcionando como metal, estar funcionando como não metal, ele pode estar ali sempre. Então, isso vai fazer com que ele tenha propriedades químicas particulares que não compartilha com nenhum outro elemento. Não existe nenhum outro elemento na tabela periódica que só tem uma camada eletrônica com um elétron. O hélio, ele tem 2 elétrons na última camada, então ele é um gás nobre, tá? Porque ele não reage. Mas o hidrogênio, ele só tem essa característica dele, que é uma única camada e um único elétron, ok? Bom, o hidrogênio, ele é muito utilizado como fonte de energia renovável, porque ele reage com algumas substâncias e gera energia, que pode ser utilizada como combustível, tá ok? Uma vantagem da utilização do hidrogênio, os carros mais atuais estão vindo como combustível o hidrogênio. Quais seriam as vantagens, então, de a gente ter um carro que seria abastecido com hidrogênio líquido? Não é tóxico, não é corrosivo, não é cancerígeno, então é um elemento que não tem toxicidade, né? Não é tóxico. Por não conter nenhum átomo de carbono, não emite dióxido de carbono. Então, a gente tem um problema aí do aquecimento global, que é gerado pela grande quantidade de dióxido de carbono. O uso do hidrogênio como combustível resolveria esse problema. Então, ele não gera um gás carbônico na combustão dele, ok? Embora seja inflamável, tem rápida dispersão e alto coeficiente de difusão. Então, ele se dispersa rápido, então por isso ele é um eficiente combustível. Possui quantidade de energia por unidade de massa maior do que qualquer outro combustível conhecido. Ou seja, ele é econômico, você utiliza pouca quantidade do combustível e ele dá uma rápida explosão e você consegue, então, andar com maior velocidade, com menor gasto de combustível. Seu uso em células a combustível produz grande energia e água. Então, na combustão do hidrogênio, ele não produz dióxido de carbono. Então, por isso que ele é considerado aí o combustível do futuro, porque ele não vai alterar os níveis de gases carbono na atmosfera. Qual que é a desvantagem? A gente sempre tem um lado ruim. A desvantagem disso, eles vão ser o uso de metais nobres. Então, junto com o hidrogênio, para que ele ocorra a sua combustão, para a operação do motor à base de nitrogênio, a gente precisa utilizar metais nobres ou gases nobres, que são caros e tóxicos, né? Além disso, tem um elevado custo para o desenvolvimento de um novo tipo de energia. Tem um gasto muito grande para a gente produzir motores eficientes usando esse combustível. E a pureza da matéria-prima ainda é questionável. Então, a única vantagem que a gente sabe é que ele não libera de gás carbônico, mas ainda não se sabe muito bem se futuramente isso pode ser um problema, ok? Então, aqui a gente tem alguns exemplos da utilização do hidrogênio, né? Ele é o combustível de foguetes, para transporte de satélites, tá? E os novos carros que vão ser do futuro, a tendência é serem abastecidos com hidrogênio devido a essa questão do aquecimento global. Bom, somente para a gente fechar e relembrar onde ficam esses elementos. Então, a gente vai ter sempre o hidrogênio, vou até sair da frente, né? Aqui o hidrogênio sozinho, né? Porque ele tem propriedades particulares. Depois a gente tem, em sua maioria, os metais
que vão ter aquelas várias características lá que nós vimos. Tem brilho, são bons condutores de eletricidade, são bons condutores de calor, eles são maleáveis, são dúcteis, né? Tende a formar cátions, ou seja, eles tendem a perder elétrons, entre outros, né? Depois a gente tem os semimetais, que são chamados assim porque ora se comportam como metais, ora se comportam como não metais. Os não metais, que não são bons condutores de eletricidade, não possuem brilho, não têm propriedades constantes, eles tendem a formar ânions, porque eles ganham elétrons, então são íons negativos e outras propriedades. E por fim, os gases nobres, que são não metais, porém eles têm propriedades específicas, que é não reagir com outras substâncias por eles terem a última camada eletrônica completa, ok? Então, basicamente, essa é a classificação dos elementos químicos. Bom, eu espero que não tenha ficado dúvidas a respeito da tabela periódica. Hoje é a nossa última aula sobre tabela periódica. Qualquer dúvida que tenha ficado, vocês me enviem pelas redes sociais, tá? Que eu vou responder, se tiver ao meu alcance, com o maior prazer. Fiquem com Deus e até a próxima aula.